Olá. Por acaso você já reparou que a ideia de futuro meio que desapareceu? Quem é um pouquinho mais velho pode se lembrar que a coisa de apenas algumas décadas ainda havia uma certa crença num futuro tecnológico, com carros voadores, imagens holográficas, colonização do espaço. Mas hoje, cada vez mais nos deparamos com imagens do fim do mundo, seja em filmes, em séries, em quadrinhos. Cada vez mais nós consumimos coisas do nosso passado para nos sentirmos nostálgicos, seja roupa, música, até brinquedos mesmo. E cada vez menos há coisas novas na cultura de massa. Pois é, a culpa disso é do capitalismo. E quem estudou isso foi o filósofo britânico Mark Fisher. Este vídeo, inclusive, é dedicado à memória dele, que nos deixou em 2017. Sua principal obra foi este livro aqui, Realismo Capitalista. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Foi publicado originalmente em 2009, mas que só foi ganhar uma versão oficial em português no Brasil em 2020, pela editora Autonomia Literária. Este livro é muito importante por várias razões, mas aqui eu só quero destacar agora duas. Esta é uma obra que descreve o capitalismo que nós temos hoje. Um problema muito grande que eu vejo na esquerda, principalmente naquela militância que se pretende ser mais radical, é se prender muito fortemente na leitura dos clássicos marxistas, que são importantes sim, mas que estão descrevendo um capitalismo do século XIX, ou no máximo da primeira metade do século XX, que é muito diferente do capitalismo que a gente tem hoje no século XXI. E o segundo ponto que eu queria destacar é que esse livro aqui foi escrito de uma forma muito didática, muito simples. E por isso mesmo eu recomendo ele como uma introdução para todos aqueles que estão interessados em se tornarem politicamente mais ativos, que estão querendo se envolver com movimentos sociais, com a luta anticapitalista. O Mark Fisher chegou a ser professor de escola. Em um dado momento de sua carreira, ele começou a se dedicar a escrever um blog muito famoso, K-Punk, ao invés de fazer publicações acadêmicas, porque ele entendia que essa era uma forma melhor de alcançar mais pessoas. E esse livro ele funciona como uma síntese do seu pensamento e dos textos que ele publicou no blog. Então, é uma linguagem muito simples, é feito para ser acessível. Ele trabalha fazendo muitas analogias com a cultura pop, evocando muitos filmes e músicas, o que dá um caráter bem familiar aos conceitos que ele aborda. E que me faz preferir esse livro aqui em relação a qualquer outro, quando o assunto é apresentar o funcionamento do capitalismo. Vou até falar uma coisa polêmica aqui. Esse livro é o mais perto que nós chegamos de produzir um manifesto do Partido Comunista para os nossos tempos. Aliás, o blog dele continua no ar até hoje. Se você leu esse livro e se interessou, vale a pena ir atrás do blog dele, conferir os outros textos, são muito bons. Mas o que o Fischer fala nesse livro? Bem, ele vai evocar ao longo dos capítulos essa imagem de um prédio desmoronando, quadro a quadro, para descrever o funcionamento do capitalismo neoliberal contemporâneo, pós-Guerra Fria, globalizado, conectado. E a tese dele é até bem simples. O capitalismo falhou, essa falha já é evidente para todo mundo, e o sistema está colapsando diante de uma crescente crise ambiental, econômica e social, e que não consegue mais produzir avanços significativos. Daí fica essa coisa do retorno constante ao passado. Mas, ao mesmo tempo, o capitalismo, esse capitalismo decadente, ele também foi extremamente bem sucedido em vencer o socialismo. E ao fazê-lo, eliminou totalmente a ideia de que outros mundos são possíveis. Em outras palavras, o realismo capitalista é um mundo que nós sabemos que é ruim, mas que nós aceitamos porque é o único mundo possível. Como diria Margaret Thatcher, não há alternativa. Mas calma, assim como qualquer ideologia, o realismo capitalista é uma construção. E se ele foi construído, nós podemos desconstruir. Por isso o livro se dedica a analisar como é essa ilusão de que não há alternativa a ser construída e como ela é reproduzida a todo momento, em todos os espaços que nós vivemos. O primeiro ponto que ele aborda é que o capitalismo constrói toda uma ideia de desmitologização da vida,
como se fosse possível se livrar de todas as ilusões e ver as coisas como elas são, concretamente, a verdade nua e crua, que seria, nessa versão, uma guerra hobbesiana de todos contra todos. Só que essa narrativa só serve para ocultar o fato de que o capitalismo tem seus próprios mitos e que a realidade construída sobre esse modo de produção nada mais é do que uma enorme bricolagem de tudo que já foi. Um realismo que nada mais é do que a saturação de inúmeros pedaços de ideologias conservadoras mal costuradas umas sobre as outras. Machismo, violência, corrupção, e que tem como resultado uma dessensibilização. As pessoas simplesmente param de se importar com essas coisas, começam a naturalizar elas, como se a violência, o machismo, como se tudo isso fosse perfeitamente é o normal, é o tranquilo. Isso é uma ilusão. Isso é tão mitologia como qualquer outra ideologia na história. Mesmo o anticapitalismo faz parte desse mito-antimito. Mesmo quando a cultura pop vem de crítica social, consciência crítica, ela o faz para autorizar a audiência a continuar consumindo de forma passiva aquele produto. E você vai continuar alimentando o ciclo do capital. Como assim? Vamos pensar o seguinte, saiu um filme de herói e o filme tem uma crítica lacradora, o filme tem crítica social, o filme é um filme consciente, tem minorias, enfim. Eu tenho uma má notícia para você. Isso daí só vai servir para alimentar uma coisa chamada interpassividade dentro de você. O que é isso? A um nível subconsciente, gostar desse tipo de produto vai alimentar em você uma sensação de que você está redimido, de que você pode consumir sem sentir culpa, que você pode alimentar aquela besta voraz do capitalismo, aquela besta consumista dentro de você, e você não está fazendo nada errado porque você está consumindo uma coisa de forma crítica. Essa é a armadilha, né, da ideia do anticapitalismo vendido dentro da cultura de massa no realismo capitalista. Sendo o próprio Fischer depressivo crônico, ele opta de uma forma muito consciente por conectar o realismo capitalista à crescente fragilidade da saúde mental da população, trazendo com isso inúmeros conceitos interessantes. Por exemplo, a impotência reflexiva, que é quando as pessoas se tornam resignadas não por apatia, não por cinismo, mas porque, entre aspas, sabem que não podem fazer nada. Mas esse saber que não dá para fazer nada é muito mais uma profecia autorrealizável do que uma observação. E isso é uma coisa que as pessoas recebem, reproduzem, e elas alimentam, né? E vai sendo também alimentado pelo próprio processo depressivo. É nesse ponto que o Fischer questiona. Como é que uma epidemia galopante de depressão entre jovens não é considerado um fenômeno político? Como é que é possível que tantos cérebros sofram de desequilíbrio químico ao mesmo tempo? Né? Como é possível uma geração inteira de jovens esteja cometida pela depressão ao mesmo tempo que praticam alguma forma de hedonismo? Né? É aqui que ele vai também resgatar um texto muito importante do filósofo Gilles Deleuze, que é a Sociedade de Controle, né? Para explicar esse complexo, busca pelo prazer e depressão. Isso, na verdade, é um mecanismo de controle social que internaliza a vigilância dentro do sujeito, que vive continuamente hiperestimulado, consumindo um circuito de bens e serviços cada vez mais entediantes. Esse mundo que produziu essa situação, ele começou com a quebra do Fordismo e com a ascensão do pós-Fordismo, que modificou as relações de produção e exploração. E ele fez isso de uma forma muito curiosa, porque ao mesmo tempo que ele expandiu o controle sobre a mão de obra, ele conseguiu passar uma imagem como se ele tivesse resolvendo, atendendo a certos desejos dessa mão de obra, né?
Por exemplo, a flexibilização do trabalho, de certa forma, pode ser entendido como um avanço em relação àquela disciplina fordista que existia antes. O problema, e é isso que o Fischer vai mostrando, é que a armadilha que o neoliberalismo produziu é que, para produzir essa aparente flexibilidade no trabalho, ele não só desregulamentou as relações de trabalho, que ficaram muito mais precárias, como ele teve que dar origem a um controle hiperburocrático da força de trabalho, que é o que o Fischer vai chamar de stalinismo de mercado. E, aliás, ele é até irônico, porque ele fala que ele vê certas performances de autocrítica de relações públicas de empresas que deixariam o Comitê Central do Partido Comunista Soviético envergonhado. Tá? Porque é isso. O capitalismo teve que incorporar dentro de si uma burocracia que é ainda pior que a burocracia soviética. Tá? Ele desvenda, inclusive, os meandros aí mais kafkaescos, né, da chamada cultura de autoria, que supostamente serve para trazer credibilidade a esses processos burocráticos, mas que, por fim, funciona na base de uma postergação indefinida da conclusão de qualquer avaliação. Você começa a avaliar um processo e você nunca termina de avaliar esse processo. Né? Isso aí é realmente digno de qualquer livro do Kafka. Se a realidade se torna incompreensível e insuportável, o que resta sonhar, mas até os sonhos são afetados pelo realismo capitalista. Uma vez que os processos de subjetivação no neoliberalismo levam a uma situação onde só é possível atualizar futuros que estão no passado. Em outras palavras, já que o futuro foi cancelado, é somente a partir da nostalgia que é possível escapar da dura realidade. Isto em um cenário onde o neoliberalismo desestabilizou tantas relações que se torna difícil para um indivíduo organizar até mesmo a sua própria história. Veja, não há nem mesmo mais um controle central do sistema para onde possamos direcionar nossa revolta. Bom, que não há mesmo, né? Mas isso não impede que projetemos em algo, e via de regra esse algo é o Estado, é o maquinário público, mesmo quando a culpa do problema é do setor privado. Gente, não precisamos ir longe. A todo momento vemos notícias de corrupção em empresas privadas, mas sempre o que repercute é a corrupção do governo. Mas há uma chave para enfrentarmos esse estado das coisas, que é buscarmos entender os nossos problemas a partir de suas causas estruturais. Quando você entende que o seu estado de saúde mental é resultado de políticas econômicas que irão retirar recursos da classe trabalhadora para beneficiar uma elite econômica do mercado financeiro, você está conectando um problema que aparentemente é individual com uma causa estrutural. E aí sim você está politizando, aí sim você está quebrando o realismo capitalista. Segundo Fischer, o caminho justamente para revitalizar a esquerda é entendendo que o neoliberalismo conseguiu incorporar os desejos da classe trabalhadora pós 1968. Produzir uma nova esquerda tem que começar agindo justamente sobre esses desejos que o neoliberalismo produz, mas que ele não tem condições de satisfazer. Isso é fazer uma disputa de verdade com esse sistema. Para encerrar, vou deixar vocês com uma reflexão do próprio Fischer. A longa e escura noite do fim da história deve ser encarada como uma enorme oportunidade. A própria generalidade opressiva do realismo capitalista significa que, mesmo tendo os vislumbres de possibilidades políticas e econômicas alternativas, são capazes de gerar um efeito desproporcionalmente grande. O menor dos eventos pode abrir um buraco na cinzenta cortina reacionária que encurtou os horizontes de possibilidades sobre o realismo capitalista. De uma situação que nada pode acontecer, de repente tudo é possível de novo. Então, reconhecer a existência do realismo capitalista não significa ter que se curvar a ele. Significa entender como ele é produzido, como essa ideologia é feita e como a gente pode criar rasgos nela para produzir algo novo. Esse tem que ser o nosso horizonte.